Olá, eu sou Marco Navarro, estilista na cidade de Araras. Estamos hoje tendo o prazer de mais uma gravação do Café com Elas, com essa querida Adriana Gasque, não é isso? Isso, exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada. A Adriana foi homenageada, foi premiada com, o Prêmio Mulheres de Expressão. E nós estamos dando sequência aqui às nossas entrevistas. Meu amor, é a primeira vez que eu vi vocês no prêmio, né? A gente se encontrou no evento, mas é a primeira vez que eu converso com você. Então começa assim, bem do... sei que você não é de Araras, né? Vocês são de você é de São Paulo, isso. E como Araras entra na sua história? Araras entra na minha história de uma forma muito sutil e feliz. Há 19 anos atrás eu vim para cá. O meu marido tinha uma tia que já morava aqui, né? E ele queria mudar para o interior, né? Ele queria construir um negócio no interior. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Nasci e fui criada na capital de São Paulo. E ele sempre quis ter uma empresa no interior e meus filhos eram adolescentes e ele falava assim, amor, vamos agora, porque agora é um momento, porque se os filhos crescerem, depois cada um segue seu caminho, fica mais difícil para ir. E nós viemos para cá, mas não para ele construir uma empresa. Ele veio trabalhar um contrato temporário numa cidade vizinha, aqui da frente, por 9 meses. E depois ele quis ficar residindo em Araras. No futuro, montar algo. Mas mal sabíamos nós que uma empresa de São Paulo iria chamá-lo para trabalhar em São Paulo. Aí ele voltou para São Paulo e ficava... E você ficou aqui? E eu fiquei aqui. E aí ele ia a São Paulo e voltava a São Paulo. Enfim, ele trabalhou em Araras? Nunca. Só São Paulo, Americana, Limeira, Cabreúva, trabalhou no grupo Petrobras também e não trabalhava em Araras, e a gente morava em Araras. E nessa época você só cuidava das crianças e da casa? Só das crianças e da casa. Eu cheguei a trabalhar depois aqui em Araras, né? Mas como a minha filha mais nova, Daniela, era pequena, era caçula, e aí ela encontrou algumas dificuldades escolares, então eu saí do trabalho para me dedicar e investigar o porquê ela estava com alguma dificuldade escolar. Então, aí nessa época eu não trabalhei mais. E você conseguiu detectar essa dificuldade? Porque também acho que como adolescente, ela na adolescência, deixar São Paulo, ela já tinha a história dela, né? Ainda que uma história curta, ainda que muito novinha, né? Mas acho que até deixar a escola que ela já frequentava, os amigos, isso também deve ter trazido essa dificuldade, ou não? Sim, essa questão da adolescência foi a minha filha mais velha. Tá. A Dani, que é a mais nova, quando eu vim para cá ela tinha 4 anos e meio, então 5 anos. Então a Dani já começou a estudar aqui, tudo certo? Já, mas na época de alfabetização ela teve um pouquinho de dificuldade. E aí foi aí que eu fui investigar o que era. Então levou um bom tempo e eu não podia trabalhar e não tinha como eu trabalhar e ir atrás da terapia, ou levar numa fono, ou levar numa psicopedagoga para ver o que ela tinha. Então eu parei de trabalhar nessa época para investigar exatamente o que ela tinha. Então não foi exatamente na adolescência, foi mesmo no período Então tá, quem veio adolescente foi só a mais velha. Foi só a mais velha e o do meio, que são 3 filhos que eu tenho, né? Isso, a Dani é a caçula. A caçula, tem 23 anos. E você escolheu, ao meu ver, quer dizer, isso muda muito de pessoa para pessoa, mas ao meu ver você escolheu nesse período cuidar do bem mais precioso, né? Com certeza. Que é seus filhos, a família. Porque a vida profissional ela é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter um ideal, tem que escolher os caminhos que a gente quer trilhar e tudo, mas a família é muito importante, né? Porque também você não ia ficar bem em outras áreas se alguém da sua família não tivesse... Não, né? não ia. Eu acho que tudo é o momento certo, o caminho certo, direcionado por Deus. Aquele meu momento era o momento de ser mãe e ser dona de casa, cuidar da casa. Lógico que eu sempre tive alguém para me ajudar, mas a gente como dona de casa, a gente que direciona tudo que tem que ser feito, a gente que vê a agenda de filho. Eu era mãe motorista, eu gostava de levar, de buscar na escola. Levava, mãe turista, Mãe né? turista. Levava no inglês, levava na associação para fazer os esportes, principalmente a Daniela, que sempre gostou de esporte, desde criança. Então, aquele momento, realmente, para mim, foi um momento de eu ser esposa e dona de casa. Eu nem me via um dia trabalhando fora, ou sendo uma empresária como eu sou hoje. Isso eu nem enxergava naquele momento, né? Aquele momento era o meu momento mesmo com os meus filhos. Eu quis ser mãe mesmo na íntegra, né? E como vocês foram recebidos em Araras? A minha curiosidade é grande porque eu amo a minha cidade. Amo a minha cidade, sou uma pessoa extrovertida, gosto de conhecer pessoas.
Mas não sei se todo ararense é Sim. assim, não é? Como é que vocês foram recebidos em Araras? Olha, no começo, eu já amei a cidade do primeiro momento que eu vim, né? Antes eu vim conhecer a cidade, fiquei por 15 dias aqui. Você gostou da energia, isso Gostei de da cara? energia, eu gostei da qualidade de vida, eu achei uma cidade linda. Achei não, eu acho uma cidade linda, eu acho uma cidade acolhedora. Nenhuma cidade é perfeita, tem defeito como qualquer outra cidade, mas eu amei essa cidade desde o primeiro momento. E um fator que eu mais gostei foi o sol. Eu amo calor. Né? Você gosta do verão? Eu gosto do verão, eu gosto do sol. Você é uma mulher solar, né? Solar. Então, quando eu chegava aqui, passando Jundiaí para cá, você já vê aquele céu lindo, né? Aquele sol maravilhoso. E quando eu chegava aqui em Araras, eu via aquele céu azulzinho, aquele sol quente, e eu voltava para São Paulo, já estava instável. E quando você passa quando você nasce em São Paulo e passa a sua infância, adolescência, né? E entra para a vida adulta, eu fui para São Paulo com 14 anos para trabalhar. Era a terra da garoa, né? Então São Paulo sempre estava mais fechado. Mais fechado, nublado. E em São Paulo a gente não enxerga mesmo esse céu bonito que tem de Araras, por conta de toda a poluição, tudo, né? Então isso já foi uma coisa assim que me apaixonei, né, pela cidade. No começo, confesso que foi um pouco complicado, mas assim, por conta de, como que eu posso dizer? Eu não era conhecida, né? Então as pessoas ficam um pouco retraídas, meu sobrenome não era conhecido, então quando você chegava, meus filhos já foram estudar numa escola tradicional aqui de Araras, então aí perguntavam, mas o seu marido veio trabalhar numa determinada empresa aqui? Seu marido vai ser gerente? Eu falei, qual o seu sobrenome? Isso, exatamente. Qual é o seu sobrenome? De que família você é? Então só estranhava um pouco isso no começo. Mas logo depois já foi passando, e eu já fui me habituando, e eu gostava, eu queria mesmo mudar, então eu consegui me adaptar muito fácil, graças a Deus. Ah, que legal, que legal. Eu acho que toda mudança gera mesmo, né, um estresse emocional. Sim, sim. Eu brinco, eu sou assim eu não tenho um espírito nômade, nunca tive. Não tenho a alma cigana, tem gente que tem, né? Tem. Adora estar no lugar aqui, eu também não. Eu sou muito focado. Eu falo que se mudar a cama de lugar, eu demoro uma semana para acostumar, porque virou a cama de lugar. Eu sou assim. Eu até escutei uma frase, não sei se você já ouviu, que existem pessoas que gostam muito de mudar os móveis dentro de casa, não é? Você falou da cama agora, eu me lembrei isso. Às vezes a cama está num lugar, quando um guarda-roupa muda de lugar e é no outro, eu falo que são pessoas inseguras. Eu não, eu gosto tudo no lugar. Eu não gosto de mudar, sou igual você. Então, você está falando uma coisa que para mim é muito interessante, porque eu gosto muito de psicanálise. E eu acho assim, você vê, a gente vê pessoas, mais mulheres, porque a gente repara mais no visual, que elas assim, a cada 15 dias estão com um corte de cabelo, uma cor de cabelo. E eu não sei se eu estou certo ou estou errado, eu acho que isso está mostrando o desassossego da pessoa. Então, eu né? acho. Porque ela tá ali naquela constante ebulição. Quer dizer, não tem opção, né? Há muitos anos eu fiquei careca sobre um rabinho que eu uso esse cabelo. Se bem que eu uso cabelo com gel, acho que desde os meus 16 anos de idade eu puxo para trás, está tudo certo, é mais prático. Mas eu vejo mesmo que isso tem a ver, o nosso corpo fala, né? Então o jeito que você... E essa coisa dos móveis é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu também li numa reportagem de psicologia que essa questão que você também citou agora de corte de cabelo, ou muita mudança de móveis, ou às vezes não é nem o corte de cabelo, mas muda muita cor de cabelo também. Não sei, mas eu li numa reportagem que é a estabilidade emocional. A pessoa insegura. Eu não sou profissional da área, sou curioso, mas eu sinto isso. Eu sinto isso. E fala pra mim, daí as crianças começam a crescer, o seu marido começa a empresa. Então, não, ele demorou para começar a empresa, viu? A empresa, a ADL dela tem 4 anos, né? E eu fiz 19 anos que eu moro aqui. Então, meu marido trabalhava no Grupo Petrobras, em Paulínia, e ele trabalhou ali por um bom tempo. Ele ia e voltava todo dia. Ele ia e voltava todos os dias. Muito cansativo. E aí, dentro dessa empresa, existiam muitos empresários que iam, né, lá. Então, ele já tinha uma experiência e ali nesse grupo ele fez mais a experiência dele crescer ainda, né, aprimorou mais. Se formou, fez mais um curso, se formou em perito ambiental, fez pós-graduação. E nessa empresa que ele trabalhava, como ia muitos empresários, ia sempre um empresário lá
E esse empresário, toda vez que ia lá, sempre fazia alguma proposta para ele. E ele sempre muito correto. Graças a Deus, meu marido é muito correto. Depois que ele saiu desse grupo, que ele ficou 7 anos nesse grupo trabalhando, nessa empresa... Daí ele saiu, é outra história, né? Saiu outra história. Esse empresário... Aí ele montou uma empresa pequena aqui em Araras. Essa empresa cresceu, foi para Limeira. Depois ele foi chamado por esse empresário que sempre ia lá para montar uma empresa para trabalhar para ele. E aí ele trabalhou mais 8 anos para esse empresário. Aí quando veio a pandemia, né? A minha filha mais velha precisou trancar a faculdade porque não estava tendo aula. A mais nova era muito novinha, queria aprender todos os negócios do pai com 17 anos. E o meu marido já parou um pouco de viajar, porque ele viajava muito a nível Brasil. Então ele já diminuiu um pouco as viagens, né, porque não podia viajar. E de tantos filhos insistirem para ele abrir alguma coisa, ele falou, tá bom. Eu vou abrir, então, uma empresa pequenininha, só um escritório para vocês, um galpãozinho, e vocês tomam conta e vou dar continuidade nos meus negócios, que ele era gerente geral da empresa, né, da onde ele trabalhava. Só que aí o negócio tomou uma proporção tão grande na pandemia. Pegou todos vocês de surpresa, ninguém esperava. Não esperávamos. Porque aí meu marido continuou trabalhando nessa mesma empresa, que era em Cabreúva, e, só que assim, não com ficando tanto tempo quanto ele estava acostumado. E aí uma determinada empresa, que é uma empresa bem grande, multinacional, falou assim, não, eu só quero continuar lá se você estiver. E ele falou assim, mas eu vou continuar dando auditoria, eu só vou montar uma empresinha pequena agora para os meus filhos e eu vou estar lá também. E aí essa empresa falou, não, então vou sair de lá e vou ficar com você. E isso envolve uma série de burocracias, porque existem contratos, e essa empresa, ela rescindiu o contrato que tinha lá e mandou todo o material para o meu marido e falou, vou te dar 1 ano. E para ter essa empresa que nós temos hoje, a gente precisa de uma série de documentação. Certificado, CETESB, ISO, e demora muito tempo. Então essa empresa, ela deu toda a credibilidade para a competência do meu esposo e falou, te dou 1 ano para você resolver tudo. Nesse 1 ano eu vou mandando todo o material que nós tivermos lá. E aí tomou uma proporção tão grande que nós nem esperávamos. Hoje a gente atende não essa empresa como tantas outras que eu nem sei te falar e nem posso estar falando os nomes aqui, por segredo de marca, né? E a empresa foi crescendo. E qual o ramo, assim, só para eu entender que vocês trabalham? Tá. Essa empresa começou pequenininha, vocês tomaram um susto, porque de cara já apareceu um cliente muito forte, pelo que eu estou entendendo, exatamente, né? E isso foi abrindo portas. Só explica um pouquinho para mim o seu ramo, por favor. Explico. O nosso ramo, a DLD chama DLD Log Reversa, e ela está no ramo de logística reversa. O que é logística reversa? Sustentabilidade. A reversa é quando um material ele é destruído, mas aquele material ele não vai para o lixo, ele volta novamente para uma cadeia daquele mesmo material. Então, vou te dar um exemplo. Um celular que hoje, né, é o que mais a gente troca, tem pessoas que trocam mais celular que de roupa. É verdade. Né? Para onde vão esses celulares antigos? Eles precisam ter uma destinação. Né? E qual é a destinação que tem desse material? Se você não destinar o material correto, é onde entra a logística reversa DLD. A DLD, ela diz, é uma empresa, por exemplo, uma Apple, vou dar o nome de uma Apple. Ela tem lá os celulares delas antigos, porque cada mês, né, cada ano é um celular diferente, aliás, não um mês. Então, essa empresa, ela vai procurar uma empresa como a DLD Log Reversa, que tem toda a documentação, que faz um laudo da destruição desse material corretamente, que não vai agredir o meio ambiente. Porque tem que saber também destruir, né? Você tem que saber destruir. Não é de qualquer forma, porque você vai abrir um celular, então no celular tem componentes plásticos, tem placa eletrônica, tem fiozinhos de cobre dentro, então ali é desmontado, cada componente vai para o seu destino correto, ou seja, não é jogado fora. Então o plástico, a DLD, ela vai mandar para onde é o plástico, o cobre para onde tem que ser o cobre, as placas do celular para aquele consumidor que tem, para o cliente que vai comprar a placa e vai destinar a placa corretamente. Então isso é um exemplo que eu estou te dando de um material, porque é infinito. Então, é desde um celular até móveis. Depois da pandemia, por exemplo. Roupa também. Roupas também. Roupas. Porque eu sei, como eu trabalho na área, eu sei que um dos maiores componentes para poluição no mundo é roupa, né? Você pega, ela demora muito para se decompor de maneira natural. Então isso também vem para vocês? Vem também. Lixo eletrônico, na verdade, o forte da DLD lixo eletrônico. Era só o lixo eletrônico. Hoje nós temos um segmento que não é só um lixo eletrônico, porque é o que você falou.
tudo, nós estamos no mundo consumista demais. Então é muita roupa, é muito sapato, é muito celular que se troca, é muito notebook, então é tudo. Então hoje vem de tudo, desde celulares, notebooks, roupas, outras empresas que nos procuram para destinar também produtos de higiene, produtos de estética, então uma infinidade de produtos. E essa era a área que seu marido já conhecia? Já conhecia. Ah, tá. Porque já. eu ia perguntar para você, assim, não precisa falar a sua idade, que eu acho muito deselegante você perguntar a idade de mulher alguma, mas a gente sabe que a gente vem eu tenho 56 anos, eu venho de uma geração que a gente nem se preocupava com isso. Não se preocupava. Então, se eu for exposto, vamos dizer, eu trabalho com uma roupa exclusiva, a minha produção é artesanal, é uma produção pequena, trabalho com tecido, mas hoje a grande indústria da moda, ela está muito preocupada com a coisa da sustentabilidade. Exatamente. Né? Muito preocupada. Eu ia ter que estudar tudo de novo, porque eu não saco nada, eu não entendo nada. Você já tinha um pouco de conhecimento por conta do seu marido? Pouco. Nessa questão de sustentabilidade da reversa, não muita. Porque, na realidade, o meu marido, desde os 15 anos de idade, sempre trabalhou com matéria-prima plástica, né? Então, tudo que era reciclável de plástico. Eu falo que meu marido, com 15 anos de idade, foi um dos promissores de ter um cliente da primeira cadeira de plástico, quando lançou a primeira cadeira de plástico. Um empresário, muitos anos antigo, que lançou essa primeira cadeira de plástico. Então, ele já tinha esse conhecimento da reciclagem. Então, o meu maior conhecimento, aprendendo com meu esposo, era nessa parte de reciclagem, assim, de lixo, de não misturar o lixo, de garrafa PET ir para um lado, tampinha ir para o outro. Papel para o outro. A reversa, ela veio vindo com esse crescimento mesmo do consumismo, né, e da sustentabilidade, onde meu marido foi se aprimorando, porque ele trabalhou no grupo que eu te falei da Petrobras, e ali é o aterro. Então o aterro é uma coisa super, às vezes a pessoa pensa que um aterro é uma coisa de qualquer jeito, não é, é tudo muito cuidado, tem que ter engenheiro, tem que ter pessoas especializadas para isso. Então onde meu marido foi se aprimorando. Então eu acho que ele já enxergou lá, ele falou, não, peraí, eu quero me aprimorar, porque lá no futuro vai existir uma sustentabilidade que tudo vai precisar ser recuperado, porque senão a gente vai acabar com o planeta, que é a frase que ele usa. E na verdade, pelo que você me fala, ele está anos-luz da gente que é leigo, né? Sim. Ele já tem pensado nisso há muito tempo. Sim, ele tem uma experiência de mais de 20 anos nessa área e se especializou, fez perícia ambiental, ele quer assina os laudos da empresa. Então, para você poder entender uma determinada empresa, ela quer fazer uma destruição. Vamos supor que uma empresa de celular ou uma empresa de notebook. Ela vai pesquisar toda a nossa empresa, ver toda a documentação e aquele lote que ela enviar para a empresa estar destinando, destruindo, vai ser destruído, destrói a série, o número, destrói o material, ele tem toda uma gravação, tem toda uma filmagem, tem um laudo e ele assina esse laudo, o laudo vai para a empresa e vai o certificado. Então aquela empresa, ela tem certeza que aquele lote, se ela pediu para ser destruído, foi destruído. Foi destruído. Destruído e da forma correta. E ele começa essa empresa, porque as crianças tá todo mundo querendo, mas os filhos queriam, e daí você entra junto. Não, eu não fui no começo, não. Aí, quando a empresa já estava com 2 anos, aí ele nunca quis que eu trabalhasse junto com ele. E aí eu também já estava quantos anos fora do mercado, já não trabalhava, e aí eu falei, só os filhos e o marido mesmo. Quando já estava com 2 anos, que aí já foi crescendo mais a quantidade, nós começamos só com 3 funcionários, que era meu marido e meus 3 filhos. Aí depois veio o meu genro e aí depois um outro funcionário. Então, 4 funcionários. Com 2 anos, a gente já estava com mais de 10 funcionários. Então, foi crescendo. Então, vai gerando ali uma questão de hierarquia, de ter uma organização, né? De precisar colocar ajudantes para limpeza, ter uma coordenação. Eu falo que num casamento existe um equilíbrio, né? O meu marido, ele é uma pessoa que ele tem um coração que não é dele. Também tem um coração muito bom, só que eu já sou uma pessoa que eu sei separar mais as coisas. Então, ele falava para mim, eu não estou conseguindo dar conta também de tomar conta de todos os funcionários. Porque um que vem pede uma coisa, outro que vem conversa outra coisa, então eu quero você lá, trabalhando. Eu falei, falou da boca para fora. Aí você faz a figura da poderosa chefona, né? Chegar nele é mais fácil, para chegar nela é mais difícil. Mas eu acho que isso traz um equilíbrio mesmo, né? É um equilíbrio. Eu acredito que eu penso como seu marido, eu acho que a gente tem que humanizar
os nossos relacionamentos, os nossos funcionários, eles precisam ser tratados com dignidade, mas precisa ter alguém que coloca respeito, né? Precisa, no né? ambiente, né? Quem foi? Porque eu sou muito, eu me considero assim muito molão. Ai, molão. Então se tem alguém mais firme, isso ajuda muito. Ajuda, né? precisa, né? Porque assim, claro que a gente também tem que usar a emoção, eu falo, né? Tem uma pessoa que trabalha conosco e ela fala assim para mim: Adriana, deixa a emoção de lado. Hoje você é uma empresária, deixa o coração de lado. Aí eu falo, eu não consigo. Tem como jogar fora o Não coração? tem, não tem. Então eu trabalho com a minha emoção também. Porque todos os nossos cooperadores que são ali, eu sempre falo nas minhas entrevistas. Hoje eu sou dona da empresa, graças a Deus, mas eu não sou melhor que nenhum funcionário que está ali dentro. Porque nós somos iguais. Você né? considera, eu acho que você pensa como eu. Eu colaboro com as pessoas que colaboram comigo, eles colaboram, né? Então é uma troca mesmo, troca. né? Você não ia conseguir manter essa empresa, Não. só vocês da família, você foi crescendo, hoje você deve ter muito mais funcionários. Então, realmente, eu entendo bem isso que você está falando. Eu quero um dia estar na rua, furou um pneu do carro, aconteceu alguma coisa, eu quero que um funcionário meu me enxergue, ou enxergue um filho meu marido, fala, olha, é a dona Adriana, ou é a dona Adri, vou parar para ajudar ela. Mesmo que ele não seja mais o meu funcionário. Você não quer que, ainda que o funcionário deixe a sua empresa, você não quer que esse vínculo, essa coisa boa que vocês viveram ali, se acabe. Da minha parte, não. Eu não sei dele se fez alguma coisa errada, mas a minha parte, não. Então, é assim, esse equilíbrio. Então, até porque também a chave peça mesmo das ideias, de tudo dentro da empresa, o CEO da empresa é o meu esposo, o Leandro, né? Então, seria muita coisa para ele. Então, essa parte de gestão de pessoas, de coordenação, de contratar funcionário, demissão de funcionário, fazer entrevista, passa tudo por mim. Então, é uma carga que saiu realmente das costas dele. Então, ele vai lá só na compra, na venda, nos laudos, no processo em si, que é ele que entende o processo, né? Então, é uma coisa muito grande. Nós atendemos hoje a nível Brasil. Fomos convidados agora para começar a atender fora do país. Né? Temos grandes novidades vindo por aí, temos empresa aqui em Araras, estamos em construção ali na Anhanguera, estamos construindo uma empresa bem grande, vamos construir uma empresa que nós vamos atingir aí um número de 200 funcionários. Que benção! Eu posso fazer uma brincadeira? Pode. Tô rica! Meu amor, infelizmente nós temos tempo, né? Você sabe que vai pro YouTube, os vídeos não podem ser longos. Eu quero deixar agora então para suas considerações finais. Falar que é um prazer conhecer você. Prazer é meu. Você é sempre bem-vinda. Muito obrigada. Vou fazer o ratinho agora. Aqui tem café no bule sempre. Ai, obrigada. E é um prazer receber você, viu? E você tá esse tempo agora para suas considerações finais. Claro. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com você. O prazer é meu te conhecer. Você é muito simpático. Obrigado. Eu agradeço imensamente a Márcia da Revista Expressão por esse convite. Quero falar que eu amo a Araras de paixão. É minha cidade também. Meu marido até recebeu o título de cidadão ararense. Parabéns. Amo ajudar o município. Quem me conhece sabe que quando eu estendo a mão é porque o meu coração está voltado para aquilo que Araras, se Araras me proporciona bênçãos, eu quero proporcionar bênçãos para Araras também. Amém. Nós recebemos com a maior alegria. E é um prazer muito grande. Quero fazer o convite para você. Vai conhecer a nossa empresa. Lá tem café no bule também. Será um prazer. Tenho certeza que você vai ficar impactado com tudo que tem lá, porque as pessoas que chegam lá falam, nossa, eu não imaginava que era isso. Tem tantas novidades que existem aqui em Araras que são de lá, que acho que você nem sabe. Então tá feito o convite. Obrigado, muito querida. obrigada. Obrigado. Vou tomar um cafezinho com você qualquer hora e até me expor a uma coisa nova que a gente, né? Eu sou tão leigo. Mas uma delícia ter você aqui. Deus abençoe sua família. Você também. Deus abençoe sua empresa. Amém. Amém. Porque por tudo que nós conversamos, você está fazendo um trabalho lindo aí para o ambiente, para o meio ambiente, para a nossa cidade. Estamos. E eu me sinto presenteado por ter sua família aqui na nossa cidade. Nossa, muito obrigada. É muito bom ouvir isso. Obrigada.